Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje, com uma pergunta assim muito clínica, né? Uma pergunta muito pertinente para a clínica contemporânea. Foi feita pelo MTHSLPS. Como funciona a consulta em psicanálise com alguém que não tem as memórias antigas? Interessante a pergunta, porque ela presume algo que está assim, no imaginário popular sobre a psicanálise, e que é a recuperação das experiências lembradas, né, e em parte recalcadas pela amnésia infantil, em parte recalcadas pelo próprio processo neurótico, e portanto estariam indisponíveis, né? Então, esse é um modelo bastante freudiano de como funciona a psicanálise. À medida que a sua infância vai sendo reconstruída, significa que laços de reconexão entre representação palavra e representação coisa, de experiências traumáticas, ou seja, experiências onde você tem separação ou dissociação entre afetos e representações, né, de tal maneira que a soma de excitação ligada a esse complexo, né, ela vai se derivar para uma parte do corpo, nas conversões histéricas, para uma ideia substitutiva, na neurose obsessiva, nas obsessões, e para um objeto na realidade, no caso das fobias. Então, você tem um modelo freudiano em que, de fato, lembrar e reconstruir, né, muito especificamente certos eventos infantis é sinônimo de cura, né? Até mesmo na crítica que o Adolf Grünbaum faz à teoria da cura que o Freud apresenta, isso aparece, né, de que, assim, quando a intervenção do psicanalista refere-se, né, a esse ponto de verdade que estava ocluído na mente do analisante, e isso promove, então, uma reconexão, e seria a única forma de promover essa reconexão, então o sintoma se dissolve, e então a função terapêutica da psicanálise encontra o seu sucesso. E o Grünbaum mostra que essa teoria não pode funcionar, e concordo bastante com ele. Não é assim que a psicanálise cura. Então aí a gente tem vários modelos que vão reponderar e reconsiderar o que o Freud chamava de infância, né? Então, por exemplo, o Jean-Michel Sorret tem esse trabalho muito interessante, né, onde ele vai dizer assim, o infantil é a estrutura, né? Então, quando você se refere às lembranças, né, o conteúdo das lembranças, você está tendo um entendimento, né, de infância como assim, história passada. Ele vai dizer assim, não, o que a gente deve entender por infância na psicanálise é uma certa estrutura relacional que você vai encontrar no discurso do adulto. Você não precisa ter temas infantis, você não precisa ter conteúdos infantis, né? A estrutura, ela vai se delineando, né? Ela vai estabelecendo um determinado modo de funcionar e de reagir a conflitos, basicamente, né? Mas se é um autor, a gente teria muitos outros que vão ponderar e ressignificar, de fato, o conceito do que é o infantil na psicanálise. Poderia dizer assim, agora uma resposta mais própria, né? Muitos daqueles que dizem eu não consigo lembrar de memórias antigas, né, eles conseguem fazer o que é mais importante do que isso para o tratamento, que é uma certa confusão, né, sobreposição entre a história da doença e a história do doente, né? Quando você começa a investigar os sintomas, né, a origem, os seus pontos de desencadeamento, os seus momentos crônicos, as suas temporadas agudas, enfim, quando você vai indo atrás do sintoma, né, fazendo o que a gente chama, né, de anamnese, de lembrança, né, olha lá, o processo de lembrança sobre aquilo que te aflige, né? Então, isso pode começar, né, na adolescência, isso pode estar concentrado numa época da vida, mas aí o importante não é até onde você vai, mas é o processo de lembrar. Nesse processo de lembrar, se criam aí então duas cenas. A cena em que o paciente está com você, né, experimentando afetos com locais, experimentando rememorações e resistências que estão se dando aqui e agora, e ao mesmo tempo
falando de si. E falando de si nessa quiasma, nesse cruzamento entre, olha, a história da minha vida, das minhas relações, dos meus encontros, dos meus amores, das minhas decepções, e isso está conexo com a história dos meus sintomas. Então, nesse sentido, você não precisa da infância, mas você precisa do recordar, repetir e elaborar. Recordar, rememorar, recordar. Né? O lembrar, recordar, rememorar. Mas há pessoas que se caracterizam, discursos, na verdade, por um certo presentismo discursivo. Né? Então as sessões, elas acabam assim, trazendo sempre pautas de urgência da última semana, né? Conflitos vividos aqui e agora, né? Quando não, né? Pacientes que trazem o conflito ali para a própria relação. Você vai dizer, então aqui nós temos um problema de como lidar, né, com pacientes que aparentemente não estão fazendo no interior desse processo de lembrança, o que o Freud chamava do processo de regressão. Né? Regressão tópica, dinâmica, temporal, dinâmica e econômica. Né? Essa regressão, ela está presente, mas ela não está presente de forma, vamos dizer assim, historiada. Né? Então, nesses casos, muito importante, há manejos para isso, né? Que podem dizer, olha, acho que o seu conflito, ele deve estar repetindo outros conflitos anteriores. Né? Essa conflito que você está repetindo a cada semana, né, como se ele fosse presente, talvez ela teve uma origem mais remota. Isso às vezes demora, mas acaba acontecendo e a gente supera isso que você está chamando, né, da incapacidade de memórias mais antigas. Há um terceiro grupo, que são aqueles pacientes, e aí mais contemporâneos, onde o problema não está na memória exatamente, mas está numa estrutura discursiva que a gente associa em psicanálise com esse processo do lembrar, que é a narrativa. Ou seja, tem pacientes que falam das suas memórias, inclusive memórias infantis, né, descrevendo-as, né, contando, mas não narrando. E essa é uma diferença que a gente tem estudado e reputa como muito importante. Por quê? Porque nossa época é uma época refratária à narração. Né? Ela está muito focada do ponto de vista discursivo em qual é a demanda, qual a resposta que eu te dou à demanda, então coloque de uma forma não narrativa o teu sofrimento, né, o que você quer. Né? Então aí a pessoa conta a sua vida a partir da descrição. Então naquele dia aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, depois aconteceu isso, então aconteceu esse fato, aconteceu aquele outro, né? E a gente pode dizer assim, não, qual a diferença entre narrar e descrever? A narração, ela cria, ela induz, né, pelas suas propriedades formais, causalidade. Né? A narração, ela envolve entendimento ou explicitação de processos transformativos. Por isso, uma narrativa se organiza em termos de uma série transformativa. Uma série, a abertura, o plot, quem contra quem, onde está o inimigo, enfrentamos o inimigo, terminou tudo bem. Quer dizer, esse processo, ele envolve transformação de personagens, transformação de conflitos, transformações de cenários, né? Transformações, inclusive, que podem envolver um nível metatransformativo, que é como a narrativa se relaciona com o discurso, né? Com o laço social que eu estou ali promovendo entre analista e analisante. Né? O laço que o Lacan, por exemplo, diagramou, né? Pode ser de mestre, pode ser universitário, pode ser histérico, pode ser analítico ou do analista. Então, há sujeitos, e são em geral sujeitos que têm uma certa dificuldade com uma outra propriedade muito imanente ao sofrimento, que é a transitivação de afetos. Então, quando você descreve, né, essa ideia de que você vive o personagem, de que você o encena, de que você acaba encenando ele ali na transferência, isso não acontece. Né?
com pacientes que, ao descrever, né, colocam-se numa posição de distância e exterioridade em relação à própria experiência, né? Bom, aí a gente ajuda esses sujeitos a encontrar as suas modalidades narrativas, a estender as suas modalidades narrativas, a perceber a importância relacional da narrativa, né? Isso é uma clínica, um aspecto da clínica contemporânea. Você não vai achar isso muito assim nos teóricos mais antigos. Você vai achar isso no Bolas, Christopher Bolas, você vai achar isso no Antonino Ferro, você vai achar isso em autores, vamos dizer assim, que passaram, né, que tomaram como matéria-prima da sua reflexão clínica a pós-modernidade, né? Quer dizer, então, essa experiência aí dos anos 80 até os anos 2000 e tantos. Nesses casos, há um antecedente, né, uma diagnóstica antecedente que vai dizer assim, estes pacientes, né, que não conseguem lembrar, né, narrativamente, né, encenativamente do seu passado, ou não conseguem se situar em relação à regressão discursiva, né, que a psicanálise, quanto experiência terapêutica, promove, e elas vão ter duas outras dificuldades típicas. Uma é, elas vão fazer sonhos que também são sonhos, assim, de certa forma, assim, problemáticos para a clínica, né? Porque são chamados sonhos evacuativos. São sonhos em que justamente esse processo de voltar a desejos pendentes da história mais antiga, ele é substituído pelo fenômeno do presentismo, ou da evacuação. Então, eu sonho, eu trabalho no escritório, como por exemplo em Severance, né, Ruptura, que agora está na sua segunda temporada, é uma série muito boa para falar sobre o sofrimento no trabalho, né? E como esse sofrimento ele se organiza genericamente por uma secção, né? por uma ruptura entre a sua vida, né? A sua vida lá fora, na sua família, etc. Você esquece, passa por uma máquina, esquece e entra na vida no trabalho. Então tem a vida no trabalho e ela não se comunica mais com a vida fora do trabalho. Vejam só, duas cenas, né? Não estava falando da cena aqui e a outra cena, há duas cenas, mas elas têm um problema de memória, né? Elas não, o inner, né, quem está dentro da empresa não se conecta com o seu externo, né? Aquela pessoa que é ela mesma fora dali. A gente tem pessoas com formações psicossomáticas, né, tipicamente associadas com sonhos evacuativos, né, com sonhos em que você trabalha lá na Lumon, né, a empresa, e daí à noite você sonha que você está na sua baia, vendo e mexendo em números no seu computador, com aquelas mesmas pessoas que estão ali e vivendo a sua vida cotidiana, e o analista do lado de cá diz assim, parecem sonhos um pouco simbólicos. Por quê? Porque elas figuram a realidade imediata nos termos e nos signos que já são os daquela pessoa. Outros autores vão falar aqui de subjetividades, né, exteriorizadas. Para o Freud, a fantasia ela tinha um correlato externo que é o devaneio. Então, durante a vida, né, diurna, durante a vida de trabalho, a pessoa é invadida por será que eu posso me casar com aquela pessoa? Imaginações, ou seja, um excesso narrativo. Como a gente vai ver, por exemplo, na Virginia Woolf, né, que é um ótimo exemplo, né, de como as cenas cotidianas, ou na Clarice Lispector, elas vão sendo atravessadas por narrativas paralelas que tiram você dali e depois voltam você para lá. E era mais ou menos essa subjetividade com a qual o Freud se deparava na histeria, nas formações histéricas da sua época. Ao que tudo indica, você tem um correlato disso aí no contemporâneo, que são mulheres também, predominantemente, que têm uma vida em estado de ansiedade,
que estão às voltas com qual é o próximo problema, qual é o próximo medo, qual é a próxima dificuldade, e que vivem, né, seus devaneios, né, suas fantasias, inteiramente projetados, né, no sentido de exteriorizados, para as suas funções cotidianas. Então a gente vai lembrar, né, da mãe da Dora, que sofria com uma psicose doméstica ou uma neurose ocupacional, em que a gente está o tempo todo lidando com ansiedades, vamos dizer assim, ligadas à nossa vida interior, de fantasia, mas através de suportes, críticas, conflitos externos, externalizados. E aí a gente já tem essa inner e o externo que não se comunicam. Então são várias condições onde a gente vai ter essa dificuldade, né, de memórias antigas, de produzir memórias antigas. De novo, comparando Freud com o contemporâneo. O Freud dizia, os sonhos são realizações alucinadas de desejos sexuais infantis. Né? Sexuais e infantis. Então, o infantil e recalcado. Né? Então, a gente tem aí oito traços. Né? Realização alucinada, desejos sexuais, infantis e recalcados. Né? E o que a gente pode dizer? Esses predicados, né, eles se organizam aqui entre o real, né, a realização alucinada, o simbólico, o desejo recalcado, e o imaginário sexual e infantil, né, formando aí então uma certa unidade. Aqueles que não trazem memórias muito antigas, e outro caso para isso, que seria quase que o caso inverso, são aqueles que trazem demasiadas memórias infantis. São os traumatizados. Né? São aqueles que vendem histórias, né, que precisam ser lembradas em detalhe para que a gente possa esquecer, né? Esquecer no sentido enquecer, né? Esquecer porque aquilo se elaborou, esquecer porque aquilo se concentrou, né? se diminuiu pelo próprio trabalho analítico. Né? Então a tarefa nesses casos não é tanto assim chegar nas memórias infantis, mas produzir, né, induzir, favorecer dispositivos de imaginarização. De fato, esse é um problema. Esse é um problema com pacientes, você me perguntou, né, que não tem memórias antigas, mas há pacientes onde a sexualidade está completamente ocluída. Ela ela vem de uma maneira muito pobre, ela não se desdobra em narrativas, ela está ligada a formas muito mecânicas ou muito triviais de satisfação, ou então formas deslocadas de satisfação, onde assim é quase que o tema sexual não vem, né? Ele aparece assim muito lateralmente. E eu vou dizer assim, então nesses casos, né, a gente vai ter isso aí que a Maria Rita Kell lembrava, né, uma espécie de contração da fantasia, né, de contração do fantasiar, né, que é um pouco diferente, porque a fantasia, no sentido do núcleo, né, do recalcado, continua lá, mas o que falta é a sua conexão com o processo criativo da pessoa, né? de se aprofundar e se desdobrar, por exemplo, no seu erotismo, que é outra coisa, que é diferente da sexualidade. Né? A possibilidade de falar da sua erótica, né? Dos seus prazeres, e de falar disso se dando conta, né? E aprofundando e fazendo esse trabalho de tateamento da fantasia vertida em devaneio, da fantasia vertida em produção imaginária. Então aqui são casos onde você tem que apelar para cinema, para literatura, para conversas cotidianas, para o teatro, você tem que apelar para, bom, então você vai ver essa poesia e daí você vai me falar alguma coisa sobre essa poesia na conexão, claro, com a tua vida, com as tuas questões, com a tua erótica. Intervenções que a gente não vai ter muito similar assim no momento freudiano, mas que são
próprias, né, da clínica contemporânea. Né, da clínica que alcança, por exemplo, adolescentes que não querem falar da infância, que alcança pacientes com demência, e onde o trabalho com as memórias mais antigas se torna decisivo, porque a pessoa vai perdendo as mais recentes. Né, o trabalho com os traumatizados, retraumatizados, aqueles que sofrem com traumas cumulativos, onde muitas vezes você tem um processo que é quase de pseudo-lembrança. Né, em que a lembrança fica voltando, mas ela fica retraumatizando, porque ela volta igual, ela volta em flashback, ela volta sem transformação, ela volta sem articulação simbólica do imaginário. Então tá aí, meu caro, algumas dicas sobre como isso não representa de forma alguma uma dificuldade para a psicanálise, né, contemporânea, aqueles em pacientes que não têm memórias antigas. Sem falar no efeito transferência, né? Acho que é a última nota que a gente pode trazer para cá. Que é aquele paciente que chega assim meio, em geral homem, já empurrado por alguém para análise, ele diz assim, isso aí não vai funcionar comigo porque eu não sonho. Sonho para mim é muito raro. Entra um pouco na contabilidade dos casos que a gente fez aqui, mas o surpreendente é que vocês, você não sonha, mas você logo veio me dizer que não sonha, você nunca sonhou, puxa vida, aqui pro tratamento, o sonho é uma coisa interessante, né? Você faliciza um pouco o sonho, e dali a algumas semanas o sujeito, mano, eu voltei a sonhar, agora eu sonhei de novo. Você diz, então, você está sonhando para mim. O sonho é um indutor de transferência. Vários dos casos, memórias antigas não vêm, estão ligados a outra problemática, que são pacientes que têm muita dificuldade de fazer transferência. Fazem identificação, fazem demanda, então, mas não fazem transferência. Outro problema para outro assunto, para outro, falando nisso. Por hoje, então, vamos pegar a canoa, o nosso querido Aqueronta, que é um memorizador, é um símbolo da memória, né? Da memória entre o Averno, entre o Hades e a vida de vigília, né? Ele é o porteiro, ele vamos dizer, o articulador entre memórias de vários tipos. Por hoje, beijinho, tchau, tchau.